Fala galerinha, tudo bem com vocês? Senhores, uma aulinha prática, rápida, um conteúdo muito fácil, uma conta extremamente difícil de ser feita, tá bom? Semana 6/7, porque tem professor que tem na semana 6, tem professor que tem na semana 7, então a gente vai tentar nivelar isso e igualar isso, tá bom? Então vamos lá. E espero que vocês se deem bem nas provas também, tá? Boa sorte nas provas aí, tirar uma boa notinha, tá? Opa, o que aconteceu, meu Deus? Vamos falar da escala de Kelvin. A gente tem a escala de graus Celsius, que é a mais utilizada no mundo todo. A gente tem a escala do Fahrenheit, que é utilizada nos países de língua inglesa. E a gente tem a escala Kelvin, que é na prática, na parte da ciência, na parte da engenharia, a escala mais importante, porque ela é uma escala, veio depois da Fahrenheit da Celsius, então a gente já tinha um pouco mais de tecnologia. Ela foi desenvolvida por William Thomson, que era conhecido como Lord Kelvin, porque tinha um título de nobreza, aquele de duque, conde e tudo mais. E ele construiu uma escala semelhante a de Celsius, tanto que a conversão de Celsius para Kelvin é muito fácil. Mas, com o zero, ele fez o que o Fahrenheit e o Celsius não conseguiram na época. Ele descobriu qual era a menor temperatura possível de ser atingida na natureza, que é o zero absoluto, ou o zero Kelvin. Tem uma pergunta na lista, vocês vão ter que pesquisar o que é isso. E o Kelvin, ele acabou descobrindo qual era essa temperatura, que é zero absoluto para Kelvin, e para nós, grau Celsius seria o equivalente a menos 273,15 graus Celsius. O que eu estou falando? Vamos lembrar que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas minhas moléculas, maior é a minha temperatura. Kelvin, ele deduziu que se houvesse um estado em que não haveria agitação, em que as moléculas estariam completamente paradas, sem vibrar, sem estar agitadas, esse momento seria o zero Kelvin. Entendeu? Então ele fez os seus experimentos para chegar à conclusão de qual seria essa temperatura. Que temperatura? A temperatura que os átomos e as moléculas estariam completamente parados, que ficou conhecido como zero absoluto. Então ele fez experimentos, certo? Fez experimento com as moléculas de gás que ficavam muito lentas, a ponto de estar em completo repouso. E ele descobriu que a menor temperatura possível na natureza seria o menos 273,15 graus Celsius, que é a menor temperatura possível na natureza. Você não consegue passar para baixo disso. Ela é usada em experimentos científicos, principalmente com gases, e ela é reconhecida como a unidade padrão de temperatura no Sistema Internacional de Unidades. Então, o padrão pela lei não é Celsius, não é Fahrenheit. O padrão é Kelvin. Por quê? Porque Kelvin é o que nós chamamos de escala absoluta. Kelvin não admite valores negativos. Tanto que Kelvin não tem grau, tá bom? Então, por que a conversão é muito fácil? Porque, a primeira pergunta, a questão número 1 da lista, pede para você fazer um desenho que mostra a ebulição e a fusão da água e do gelo nas duas escalas, tanto Celsius quanto Kelvin. Em 100 graus Celsius, a água vira vapor, e a 373 Kelvin, a água vira vapor, né? A mesma temperatura. Ou, para virar gelo, nós temos 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. A conversão é muito mais fácil que em Fahrenheit, porque quando eu pego esses extremos e subtraio, vai dar o mesmo valor. O que está falando? 100 graus Celsius menos 0 graus Celsius dá 100. Então a escala de Celsius é o que nós chamamos de escala centígrada. Eu falei isso no vídeo. A Kelvin também. 373 menos 273 também dá 100. Como são escalas praticamente do mesmo tamanho, com valores diferentes, a conta se torna muito mais fácil. Para você transformar uma temperatura que está em Celsius para Kelvin, basta você fazer a temperatura de Celsius mais 273. Para você transformar uma temperatura que está em Kelvin em Celsius, você faz o processo inverso. Você pega a temperatura em Kelvin e subtrai 273. Questão 2, que é uma para fazer o desenho.
transformar 27 graus Celsius em Kelvin. Kelvin não tem grau, porque Kelvin não admite valores negativos, tá? A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin seria 27, que é a nossa temperatura em graus Celsius, mais 273. Eu troquei. Coloquei os 7 aqui, 3 aqui. Ai, que burro, dá zero, peraí. Temperatura em Kelvin, 300 Kelvin, tá bom? Kelvin não tem grau, pelo amor de Deus. Transforme 50 Kelvin em Celsius. Temperatura em Celsius, a temperatura em Kelvin, menos 273. Quando eu faço 50 menos 273, eu vou ter menos 223 graus Celsius. O Celsius tem grau. Por quê? Porque o Celsius admite valores negativos. Então ele tem grau. Ok? 4. A temperatura de solidificação do mercúrio é de menos 39 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa temperatura é de transformar Celsius para Kelvin, basta você somar 273. Menos 39 mais 273, que vai dar 234 Kelvin, tá bom? Sem grau, apenas um caso em maiúsculo, 234 Kelvin, ok? Pessoal, é isso, é simples, essa semana foi basicamente isso. Espero que vocês estejam entendendo e comenta o nome e a turma de vocês aí.